Olá, queridos alunos, e nesse vídeo eu farei a correção e o reensino do PET 2, semanas 3 e 4, do 7º ano. Então, vamos para a semana 3, né, que é a variação linguística. A variação linguística é um fenômeno natural que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Esse fenômeno existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade e a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Tipos de variação linguística. Variedade regional. São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, de diferentes estados e cidades. Por exemplo, falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Observe a abordagem de variação regional de um poema de Oswald de Andrade. Vício da fala: para dizer em milho, dizem milho. Para dizer mió, a pior, pior, para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Agora veja um quadro comparativo de algumas variações de expressões utilizadas na região Nordeste, Norte e Sul. Região Nordeste: racha, pelada, jogo de futebol. Região Sul: Campo Santo, cemitério. Região Norte: miudinho, pequeno. Jerimum, abóbora. Sustância, energia dos alimentos. Alçar a perna, montar a cavalo, animal que foi criado sem mãe. Embora, vamos embora, levou o farelo, morreu. Variedades sociais. São variedades que possuem diferença em nível fonológico ou morfossintático. Veja, fonológico: plantar ao invés de plantar. Bom ao invés de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Morfossintáticos: 10 real ao invés de 10 reais. Eu vi ela ao invés de eu a vi. Eu trouxe ao invés de eu trouxe. A gente fuma ao invés de nós somos. Então, vocês têm que lembrar que a linguagem informal é a que nós utilizamos em palestras, né, em situações mais formais, e a informal que nós usamos no dia a dia com nossos familiares e amigos. E lembrar também que a variedade linguística tem a ver também com regionalismo. Por exemplo, várias palavras têm o mesmo significado e são faladas de formas diferentes no Nordeste, aqui em Minas Gerais e em outros estados. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. Ô pai, não conta mais história para eu dormir? Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade e fico sem saber dos fins. Esse aqui é o Chico Bento, né? Que tipo de variedade linguística está sendo usada por Chico Bento e seu pai? Então, o Chico Bento está falando com o pai dele uma linguagem informal, né? Porque ele está falando assim, da maneira dele, né? Que ele mora na zona rural, aquela fala tipo de roça, assim, né? Dormir, filho, então é uma linguagem informal. Aí essa pergunta aqui, ela é pessoal. Você conhece alguém que utiliza a mesma variedade linguística usada na tirinha? Você conhece alguém que é lá da zona rural, que tem mania de falar assim, mió, basura, essas coisas? Se você conhece, você vai escrever. Aí tá assim na letra C, ó. Reescreva a fala dos personagens utilizando a variedade padrão. Então, a gente vai escrever o balão primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto na linguagem formal. Então, o primeiro balão vai ficar assim, ó. Ô pai, não conta mais uma história para eu dormir? Aí, o segundo balão, que é o do pai, que tá assim, por que, filho? Vai ficar assim, por que, meu filho? Ponto de interrogação. Terceiro balão, eu sempre acabo dormindo na metade. Então, vai ficar assim, eu sempre acabo dormindo na metade. E o último balão, fico sem saber dos fins. Então, aí o último balão vai ficar assim, eu fico sem saber
do final da história, né? O só do fim. Leia a tirinha e responda. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Na tirinha acima, o Chico Bento e a professora utilizam o mesmo tipo de variedade linguística? Então, o Chico Bento usa, né, a linguagem informal e a professora usa a linguagem padrão formal, né? Então, não é a mesma linguagem entre o professor, a professora e o Chico Bento. Aí tá assim, ó, qual variedade evidente na fala de Chico Bento e qual variedade evidente na fala da professora? Então, na fala do Chico Bento é a linguagem informal, né? É a variedade regional. E na linguagem da professora é a linguagem padrão, linguagem formal. Aí a letra C para reescrever também a fala dos personagens, utilizando a linguagem formal, a variedade padrão. Primeiro, segundo, terceiro balão. Vamos lá. Então, lá no balão que tá assim, ó, professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que não fiz? Vai ficar assim, professora, a senhora iria me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Aí o balão da professora tá certinho, claro que não, Chico não precisa de mudar nada. E o terceiro balão precisa de mudar sim. Tá assim, ó, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, vai ficar assim, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. D. Foi preciso fazer alguma alteração na fala da professora? Por quê? Então, não foi preciso fazer nenhuma alteração na fala da professora, porque ela falou corretamente usando a linguagem formal padrão. Semana 4, variedade linguística. A gente já começa aqui, ó, nas atividades. Observe a imagem retirada do Facebook e responda as perguntas a seguir. Aí que tá, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. E quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. A. Que variedade de personagem acima usou para se expressar? Linguagem culta ou coloquial? Foi a linguagem coloquial, né? Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. De acordo com a imagem, né, ele é uma pessoa da zona rural, né? Então, ele fala desse jeito por isso. Letra C. Esse jeito como o personagem falou dá para o ouvinte, leitor, compreender? Por quê? Dá sim, né, gente? A gente consegue compreender porque é uma maneira, né, que ele tá falando, que é coloquial, porém a gente consegue entender, porque esse é o regionalismo dele. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Ela é uma maneira errada para escrever, né? Porém, para falar, ele pode falar de acordo com a região dele. Porém, na escrita, ela está errada. Na escrita, nós temos que usar a linguagem culta, padrão. Que efeito de sentido, sinal de pontuação, reticências atribui ao texto? Né? Ele usa reticências porque parece que ainda ia falar mais alguma coisa, que não estava acabada a fala. Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas. Aqui tá a conversa, ó. Oi, tudo bem? Tô com saudades de você. Oi, também estou. Fazendo o quê? Estudando para a prova. O que você vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Letra A. A linguagem desse texto é considerada culta ou coloquial? É uma linguagem coloquial, né? Ela tá usando abreviaturas, que é uma linguagem que a gente usa na internet. B. Por que o autor dessa mensagem escreveu para um colega utilizando essa escrita? Porque é uma pessoa, né, uma amiga dela e está usando a rede social, então ela usou tudo abreviado para falar mais rápido. Essa escrita pode ser utilizada nos trabalhos escolares? Por quê? Não, essa escrita não pode, vocês não podem escrever abreviada assim nos trabalhos escolares. Nós temos que escrever com a linguagem formal padrão. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Isso é um pouco pessoal, mas não dá para atrapalhar porque nós já temos esse costume, né, de saber que as abreviaturas, que a letra V e a letra C significa você, que a letra N com o tio significa não. Reescreva a mesma mensagem utilizando a norma culta da língua. Então, vocês vão pegar a mensagem lá e vão colocar tudo direitinho. Oi, tudo bem? Estou com saudades de você. Oi, também estou. O que você está fazendo?
ou você está fazendo o quê? Estou estudando para a prova. O que você vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Tudo direitinho, escrito completo, sem abreviaturas. Qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? Elas estão tentando falar muito rápido, né? E é uma linguagem informal. A intenção dela é falar rápido, então vai abreviando tudo. Espero que tenham aprendido. Não deixe de se inscrever no canal, deixem a sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.